Nós temos que aprender que nós temos que depender inteiramente de Deus. Jesus também disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos confiar em qualquer situação e saber que Ele nos acompanha, como fala em Isaías 43. Nós temos que crer, sim, crer. Tomar uma atitude de fé e crer que as promessas que Ele tem para a nossa vida se cumprirão todas em nossa vida, como diz Romanos 4. E mais, nós devemos permanecer em oração, ainda que nós não entendemos o processo pelo qual nós estamos passando. Devemos buscar Deus e saber o que Ele quer nos ensinar na hora da dor, na hora do laudo médico que está contra nós, que é desfavorável. Mesmo assim, nós temos que aprender a confiar no plano que Deus fez para você. Meu amado, minha amada, não importa se você agora está com a mão no peito e diz: mas o que eu estou passando é muito difícil. Nesse exato momento, tome uma atitude de fé e deixe tudo nas mãos de Deus. Tudo o que você for fazer, deixe nas mãos de Deus. Confie nele de todo o seu coração. E Ele, sim, somente Ele fará tudo o que for necessário para que você saia vencedor dessa situação. Você pode tornar sua vida muito mais simples, aprendendo a desenvolver essa confiança radical e ousada em Deus. Com muita frequência nós não nos permitimos confiar. Nós achamos argumentos, nós reclamamos, nós nos prostramos em lágrimas, em desconfiança. Talvez sua confiança tenha sido traída por pessoas, mas lembre-se, por Deus jamais. Por isso aprenda a confiar em Deus, entregue tudo a Ele, mesmo que você esteja estressado, esgotado, tentando fazer a sua vida funcionar do seu jeito. Não funciona de maneira perfeita. O plano de Deus é sempre muito, mas muito melhor do que o nosso próprio. A pessoa que aprende a confiar em Deus sabe que o seu caminho será muito melhor. Mas essa confiança não surge num passe de mágica. O crer vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vem nos momentos de comunhão e intimidade com Ele. Essa confiança aumenta na medida que damos passos de fé e experimentamos de maneira definitiva a fidelidade de Deus. Você tem que resistir à dúvida, ao medo, à insegurança. E até mesmo contra a sua vontade, essa vontade de ser independente, que muitas vezes te faz ficar perdido nesse mundo. Quando você se esforçar, sua vida vai começar a funcionar. Porque confiar em Deus traz um descanso sobrenatural às nossas almas. E por isso nós precisamos conhecê-lo, como o próprio Jó, possibilitando-nos de viver de uma maneira simples, de uma maneira livre, da maneira como Ele quer que nós vivamos. Então, quando nada mais fizer sentido, confie nele e viva na sua liberdade e descanso. E fale como Jó: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Uma coisa é conhecer de ouvir falar, outra é ver, é sentir, é conversar, é dialogar com Deus. Muitos conhecem a Deus só de ouvir falar. Outros, porém, têm uma experiência sobrenatural com Deus.
Uns falam com Deus, outros ouvem Deus falar. Uns imaginam como Deus é pela fé, outros o veem igualmente pela fé. São experiências diferentes, mas sempre válidas em relação à pessoa de Deus. Jó teve, através do seu sofrimento, experiências sobrenaturais com Deus. Também questionou a Deus, discutiu com Deus, e Deus, num redemoinho, falou com ele. Foi uma palavra forte de um pai para um filho, e isso marcou tremendamente a vida de Jó. É bom quando Deus se manifesta em nossa vida e fala, orienta, disciplina, exorta. Ele é o nosso Pai. E como filhos precisamos sempre da sua orientação. Nós sabemos que Jó foi um homem rico, mas um dia perdeu tudo. Jó foi provado por Deus de uma maneira que eu não sei se eu e você suportaríamos. Mas ele, mesmo assim, permaneceu confiando na soberania de Deus e foi aprovado por ele. No final do livro, no final dessa história, Jó pôde responder ao Senhor: agora eu compreendo que o Senhor é capaz de realizar maravilhas e ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus projetos, os seus planos. Sim, ele no começo teve uma triste experiência, mas confiando em Deus, ele obteve uma grande vitória, uma vitória sobrenatural, onde o Senhor lhe restituiu tudo o que fora perdido. Tome como verdade essa palavra na tua vida hoje. Eu não sei em que área o inimigo tocou na tua vida, mas o Senhor fará essa triste experiência se transformar numa grande, numa excelente, numa vitória sobrenatural. Se você crê, toma posse dessa palavra em nome de Jesus.